Olá a todos, eu sou a professora Jeane Anchal Xavier e hoje nós vamos começar a nossa unidade 2 da disciplina de metodologia da pesquisa. E na unidade 2 nós teremos 4 aulas que serão voltadas todas para o entendimento da abordagem da pesquisa qualitativa, suas principais características, seus principais tipos de estudo, como se faz a coleta de dados e como se analisa os dados em uma pesquisa qualitativa. Assim, os objetivos dessa aula de hoje são compreender, quais são as características principais de uma pesquisa qualitativa, entender quando é adequado usar a abordagem qualitativa para desenvolver uma pesquisa científica, o que um estudo do tipo qualitativo exige do pesquisador, quais as habilidades que esse pesquisador precisa desenvolver para conduzir um estudo do tipo de pesquisa qualitativo e a estrutura básica de um projeto de pesquisa da abordagem qualitativa. Então, primeiro a gente precisa entender qual que é o significado da expressão pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa assume diferentes significados no campo das ciências sociais, inclusive aí a enfermagem, que é um campo da área da saúde, que também se debruça, que também utiliza, faz uso das pesquisas de abordagem qualitativa para compreender, os vários aspectos ligados ao adoecimento, ao cuidado e assistência de enfermagem, para entender e compreender melhor as realidades inerentes a estes contextos de atuação da área da enfermagem. Então, a pesquisa qualitativa ela compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. O que é isso? Na pesquisa qualitativa, o foco serão, as interpretações que o pesquisador irá desenvolver acerca de um fenômeno que está inserido em um determinado contexto social, e levando em consideração principalmente os aspectos das percepções dos sujeitos aos quais eles estão investigando. Então, esse é uma característica essencial da abordagem qualitativa. Assim, as características da pesquisa qualitativa, nesse tópico nós vamos desenvolver aí as principais características da pesquisa qualitativa, que tipos de problemas são mais adequados para se aplicar uma pesquisa da abordagem qualitativa, que habilidades de pesquisa são necessárias para implementar um projeto de pesquisa qualitativo, como os pesquisadores desenvolvem, conduzem o estudo do tipo qualitativo, quais as questões éticas precisam ser consideradas pelos pesquisadores ao desenvolverem uma pesquisa de abordagem qualitativa e a estrutura de uma proposta de uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é conduzida em um ambiente natural, ou seja, essa é uma característica fundamental da abordagem qualitativa. O pesquisador ele desenvolve a sua pesquisa no campo de pesquisa, junto com os participantes da pesquisa, com os sujeitos da pesquisa. Ele se insere no contexto e busca evidenciar, todos os elementos que estão ali sendo conduzidos, sendo expressados por esses sujeitos, e a sua inserção no campo possibilita que ele consiga coletar esses dados e compreender como que os vários fatores se interrelacionam, se convergem naquele determinado contexto, naquele determinado grupo de sujeitos ao qual ele está investigando. Ou seja, nessa imersão do pesquisador no ambiente ao qual os sujeitos que ele está investigando estão vivendo, socializando, é que possibilitará que esse pesquisador compreenda da melhor forma todos os fatores que estão relacionados ao fenômeno que ele está pesquisando, Na pesquisa qualitativa, essas características são fundamentais. O pesquisador ele precisa estar imerso no contexto
que o seu sujeito de pesquisa está inserido para poder compreender melhor quais são todos os fatores, todos os meandros que estão ali dispostos naquele contexto, naquela situação, naquele fenômeno, problema de investigação. O pesquisador é a chave do instrumento da coleta de dados, ou seja, o pesquisador imerso nesse campo, né, nesse contexto que ele está investigando, né, fará por meio de diferentes técnicas de coleta de dados, né, seja entrevista, seja observação, seja análise de documentos. Esse pesquisador, né, vai desenvolver a partir da sua inserção no campo, né, perguntas que vão o ajudar a interpretar melhor todo o contexto que ele está imerso, que ele está investigando. Então, é a partir dessa imersão dele no campo é que ele vai conseguir compreender os vários fatores que estão ali, né, interferindo naquele fenômeno. Ele, então, a partir disso, vai desenvolver questões, perguntas, né, para poder, então, coletar os dados e as informações necessárias para ele poder proceder com a pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, é comumente utilizado, né, múltiplos métodos para a coleta dos dados, né? Então, para poder compreender melhor quais são os fenômenos que estão aí acontecendo num determinado contexto, com uma determinada população, sujeito de interesse da pesquisa, utilizam-se vários métodos, seja a observação participante, seja a entrevista individual, seja o diário de campo. Então, geralmente, utilizam-se vários métodos para conseguir, então, captar o máximo de informações em relação àquele contexto e aquele fenômeno de interesse. Na pesquisa qualitativa, né, utiliza-se muito o raciocínio indutivo e o dedutivo, ou seja, necessita que o pesquisador tenha um raciocínio complexo para entender todos os meandros relacionados ao fenômeno que ele está investigando. Ou seja, ele vai partir, né, de várias informações e de forma indutiva ele vai reunir, categorizar, tematizar, né, as informações, as interpretações realizadas, e depois, de forma dedutiva, ele vai fazer o contraponto, né, dessas temáticas com o que já tem produzido na literatura e com a própria base de dados que ele está analisando, né, as informações e as interpretações que ele está realizando em relação ao fenômeno em questão. A pesquisa qualitativa tem o foco na percepção, na subjetividade dos sujeitos da pesquisa. Então, todas as interpretações, todas as perguntas, né, todas as observações terão foco aí na percepção, no que o sujeito tem de pensamento, de percepção, de subjetividade, como ele reage a uma determinada situação, né, quais as percepções que esses sujeitos têm sobre determinado contexto. Então, o foco da análise dos dados, né, e da coleta dos dados são todos voltados em relação ao sujeito que está sendo investigado, como ele se insere em um determinado contexto, quais são as suas reações, quais são seus sentimentos, significados em relação ao fenômeno que está sendo investigado. E nessa percepção do sujeito, né, precisa se levar em consideração todo o contexto social, político, econômico, histórico que esses participantes estão imersos, né, compreendendo que todos esses aspectos são importantes e que vão interferir na percepção e na subjetividade desses sujeitos. A pesquisa qualitativa, ela tem uma característica de ser uma pesquisa mais flexível, ou seja, né, ao longo da realização da pesquisa, né, tem-se a possibilidade de fazer-se alterações, né, que sejam importantes de serem realizadas para a melhor condução da pesquisa. Na pesquisa qualitativa, de acordo com a condução, né, se tiver necessidade de voltar novamente a conversar com os sujeitos, de fazer nova observação,
Se você vem, coleta os dados, analisa os dados, percebe que ainda faltam informações que precisam ser complementadas, então o pesquisador qualitativo tem a opção de poder retornar ao campo, fazer novas observações, realizar novas entrevistas para tentar desvendar de uma forma mais aprofundada o fenômeno que ele está estudando. Ela é uma pesquisa que necessita muito da reflexão e interpretação do pesquisador. Ou seja, na pesquisa qualitativa, o pesquisador ele vai se colocar, né? Ele vai transmitir toda a sua experiência em relação àquele fenômeno durante a análise dos dados, da compreensão que ele vai desenvolver em relação ao contexto e ao fenômeno de interesse. Então, na pesquisa qualitativa, é bem-vinda que o pesquisador se coloque, né? Coloque suas interpretações, coloque as suas reflexões sobre determinado fato, fenômeno em questão. É uma abordagem holística, ou seja, o pesquisador terá que desenvolver aí, né, a investigação dos vários fenômenos, das várias relações possíveis que estão ali inerentes àquele fato, fenômeno de interesse, né? Diferente da pesquisa quantitativa, onde vai se verificar a relação de causa e efeito, na abordagem holística, né, o pesquisador precisa aí voltar o seu olhar por os mais diferentes fatores, né, mais diferentes aspectos que são ali inerentes ao campo, ao contexto, aos sujeitos que ele está investigando. E quando devemos, então, utilizar a abordagem qualitativa para desenvolver uma pesquisa científica? Então, quando a gente tem problemas que não são passíveis de mensuração, né, que a gente não consegue produzir um instrumento, né, categorizar isso em formas quantitativas, né, em análises quantitativas, a gente precisa, então, selecionar uma abordagem que nos possibilite entender e compreender melhor uma determinada situação, né? Então, na abordagem qualitativa, problemas que são mais complexos, que precisam de um detalhamento maior do fenômeno, né? Quando é necessário foco nas experiências dos indivíduos e suas histórias, quando a gente precisa aprofundar mais sobre determinado fenômeno, né, que a gente não consegue mensurar, que a gente precisa respostas de por que tal fenômeno acontece, né? Então a gente precisa utilizar uma abordagem qualitativa. Quando a gente precisa compreender os contextos e ambientes que os sujeitos se inserem a partir de suas percepções, quando precisamos explicar mecanismos e modelos teóricos, quando precisamos aprofundar a compreensão de um fenômeno já comprovado em pesquisas quantitativas. Ou seja, né, a pesquisa quantitativa, ela vai nos dar aí, através de análises estatísticas, né, a relação entre os fenômenos de causa e efeito, se alguma coisa interfere ou não em relação a outro determinado elemento. Só que na pesquisa quantitativa, a gente muitas vezes não consegue dizer o porquê tais fenômenos acontecem, de que forma tais fenômenos eles se interrelacionam para corresponder a determinado desfecho. Então, dessa forma, a gente precisa utilizar outras abordagens, a abordagem qualitativa, para descrever melhor esse fenômeno e aprofundar melhor e mais na compreensão desses fenômenos. Por exemplo, eu consegui observar através de uma pesquisa quantitativa que existe uma relação entre contextos de trabalho e qualidade de vida. Porém, né, diferentemente do que se tem descrito na literatura, a qualidade de vida ela é influenciada pelas questões de condições de trabalho. Ou seja, condições de trabalho degradantes, ruins, tendem a desenvolver uma qualidade de vida menos adequada. Apesar dos trabalhadores estarem inseridos em contextos adversos de trabalho, contextos não tão bons, né, avaliar um contexto de forma negativa,
isso não repercutiu de forma negativa na qualidade de vida. E para explicar esse fenômeno, para entender, né, o que pode estar acontecendo para a percepção da qualidade de vida desses trabalhadores não ter sido influenciada, apesar de um contexto de trabalho adverso, a gente precisaria, então, aplicar pesquisas qualitativas para tentar, então, inserir-se nesse campo, fazer observações do campo, fazer perguntas abertas, né, para entender e tentar verificar se existem outros fatores, né, que fazem com que esses trabalhadores percebam a sua qualidade de vida de maneira positiva, apesar de estarem expostos a eventos adversos, a condições adversas. Então, aí a gente precisa de uma pesquisa qualitativa para poder compreender melhor esse contexto, então daí poder tirar interpretações disso e entender melhor o fenômeno em questão. Então, provavelmente a gente vai partir de pesquisas quantitativas, onde a gente já tem aí a relação de causa e efeito, mas muitas vezes a gente não consegue entender os vários fatores que podem estar aí interferindo nesse contexto. E aí a pesquisa qualitativa nos dá a oportunidade de melhor compreender o fenômeno, porque vai fazer entrevista em campo com os trabalhadores, vai fazer observação do campo, e a partir da imersão do pesquisador no fenômeno, né, no contexto, a gente consegue aí chegar a resultados e as explicações mais consistentes para aquele fenômeno. O que exige uma pesquisa qualitativa? Quais são as habilidades, né? Quais são os conhecimentos que um pesquisador que vai desenvolver uma pesquisa qualitativa precisa desenvolver, precisa apreender para a condução de uma abordagem qualitativa? Então, a pesquisa qualitativa exige comprometer-se com o campo de pesquisa, ou seja, é primordial que o pesquisador que vai desenvolver a abordagem qualitativa, ele se comprometa com o campo de pesquisa, ele precisa se imergir nesse campo, ele precisa estar presente, vivenciando as situações, observando todas as relações que estão sendo estabelecidas no campo que ele está analisando, para poder então proceder aí às interpretações e extrapolações acerca daquele fenômeno. Ou seja, se eu estou pesquisando trabalhadores, eu preciso fazer parte desse campo, desse contexto que esses trabalhadores estão inseridos, para eu poder compreender melhor todas as situações que estão presentes ali naquele ambiente. É necessário o engajamento e aprofundamento da análise teórica dos dados, a fim de decompor uma extensa quantidade de dados em temas e categorias coerentes e concisas, que sejam capazes de revelar os meandros do fenômeno analisado. Ou seja, vai necessitar que o pesquisador ele tenha a capacidade, né, de aprofundar nos dados que são gerados a partir da observação, a partir da entrevista que ele vai realizar no campo, né, fazer com que todas essas informações sejam tematizadas e categorizadas de forma coerente, concisas, ou seja, a gente precisa ter um poder de síntese e conseguir fazer essa categorização, tentando aí, né, de maneira indutiva, criar essas categorias para depois analisá-las, né, de forma mais coerente e tentando desvendar os fenômenos a partir da interpretação e das experiências que o pesquisador tem em relação àquele tema. Ele precisa de ter uma leitura, de ter experiência em relação àquela temática para poder desenvolver de maneira contente uma pesquisa qualitativa. É necessário aprimorar a escrita e a explicação dos fenômenos e a citação de trechos que deem sentido à interpretação realizada pelos pesquisadores. Ou seja, né, para você poder fazer uma categoria, um tema, você precisa ler, né, se aproximar dos dados que você produziu, fazer com que essas categorias sejam coerentes e a partir dessas categorias tem que ter a capacidade de retirar trechos, né,
passagens, falas dos sujeitos, né? Situações que foram observadas que dê possibilidade que o leitor tenha a mesma compreensão da interpretação que você está tirando em relação àquela fala ou aquela situação vivenciada. Então, é preciso ter essa habilidade de conseguir, né, a partir da leitura dos dados, né, produzidos pelo pesquisador, conseguir fazer essa extração para poder melhor exemplificar, né, o fenômeno para o leitor que vai consumir a pesquisa qualitativa. É necessária a leitura e experiência dos pesquisadores para a compreensão aprofundada do fenômeno, especialmente a partir de um referencial teórico. Ou seja, é muito comum na pesquisa qualitativa que o pesquisador, quando ele vai para campo, ele já tenha um referencial teórico, ou seja, um olhar específico, já fundamentado a partir de uma teoria, de uma leitura em relação ao fenômeno. Ou seja, se eu estou estudando trabalhadores, eu preciso já ter, né, uma leitura aprofundada de vários fenômenos que estão relacionados ao processo de trabalho do ser humano. Então, eu preciso ir para campo já tendo essa pré-leitura, já tendo esse olhar enfocado nas questões de trabalho, para eu conseguir enxergar no campo os vários meandros, vários fenômenos e fatores que podem ser importantes ali para que eu observe no campo, para que eu consiga extrair essas informações do campo. Então, é preciso que o pesquisador que vai desenvolver uma pesquisa qualitativa tenha essa leitura aprofundada, já tenha um referencial teórico ou um embasamento em conceitos que vão dar subsídios para ele conseguir enxergar no campo, né, nas falas dos sujeitos, nas entrevistas dos sujeitos, né, as informações que vão dar a possibilidade dele conseguir aprofundar aí no fenômeno que ele tem interesse. E agora os elementos fundamentais, né, em relação à pesquisa qualitativa, que segue muito aí o raciocínio da pesquisa científica. Então, né, na pesquisa qualitativa, o problema ele emerge de forma ampla durante a imersão do pesquisador no campo de pesquisa, a partir de uma ótica teórica adotada pelo pesquisador. Ou seja, né, na imersão do pesquisador no campo, ou seja, onde ele está pesquisando, para que ele possa, então, a partir dessa imersão no campo, desenvolver perguntas, né, desenvolver o seu olhar aguçado para entender aí os problemas e os fenômenos que estão aí relacionados ao campo que ele está pesquisando. Como, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa que eu quero compreender como se dá assistência de enfermagem a homens na atenção básica, eu não posso só criar um questionário de pesquisa e ir lá fazer perguntas para os sujeitos e entender que isso é uma pesquisa qualitativa. Não, eu preciso me inserir nesse campo, eu preciso conhecer o contexto desses enfermeiros, saber, observar, né, como esses enfermeiros estão inseridos, quais são os problemas, e a partir disso eu consigo aí formular perguntas que vão me subsidiar para fazer a entrevista com esses enfermeiros. Se a gente for fazer uma pesquisa qualitativa só produzindo um instrumento sem conseguir realizar essa imersão no campo, a gente não consegue aprofundar no conhecimento do problema que a gente tem interesse quando se trata de uma pesquisa qualitativa. Então, a gente precisa dessa imersão do pesquisador no campo para que ele consiga, né, poder formular perguntas que vão subsidiar uma possível entrevista, né, que é uma técnica de coleta de dados, mas essa imersão do pesquisador no campo de pesquisa, né, onde esses sujeitos estão convivendo, é necessária numa pesquisa qualitativa. O processo de coleta de dados, no qual o pesquisador define os diferentes métodos de coleta de dados,
organiza em temas e categorias e realiza a interpretação dos dados. Então, a partir do momento que você foi para o campo, você se imergiu nesse campo, você já sabe quais são, né, a forma como os sujeitos se comportam, quais são os principais fatores que podem estar interferindo. Você conseguiu fazer uma entrevista aprofundada com aqueles sujeitos para compreender, né, de forma mais aprofundada aquele fenômeno. Mas se você já desenvolveu esses diferentes técnicas de coleta de dado para poder aprofundar cada vez mais naquele fenômeno de interesse, você vai partir para o segundo momento, que é o momento de análise desses dados, de organização desses dados a partir de uma interpretação indutiva e dedutiva, para conseguir compor as categorias, né, fazer as interpretações e chegar a possíveis resultados em relação àquele fenômeno. O pesquisador deve observar as questões éticas durante todo o desenvolvimento do processo de pesquisa, principalmente no momento da coleta dos dados, né, ter a permissão dos sujeitos e do campo onde essa pesquisa vai ser desenvolvida, ter aí a validação das respostas, né, das entrevistas que vão ser dadas por esses sujeitos. Então é um importante comprometimento ético que o pesquisador faça então essa devolutiva das entrevistas para que os sujeitos possam validar aí o que foi realizado de interpretação das falas que esses sujeitos deram nas entrevistas que foram realizadas. Então isso é um comprometimento ético importante que deve ser considerado quando vai se realizar uma pesquisa qualitativa. Deve-se respeitar aí a privacidade dos indivíduos, ou seja, né, não expor esses indivíduos na pesquisa, né, nos seus resultados, no relatório de pesquisa, não deixar nenhuma característica que possa aí, expor esses sujeitos que fizeram, né, que participaram da pesquisa. E por fim, né, deve acontecer aí a apresentação dos resultados a partir de uma narrativa e discussão desses resultados com evidências em outras pesquisas, com teorias e conceitos que são dispostos aí em pesquisas que tenham aí o mesmo fenômeno de interesse. Então isso vai possibilitar que o pesquisador chegue a uma conclusão acerca daquele fenômeno. Então, a partir dessa estrutura fundamental que é desenvolvida a partir de uma racionalidade científica, o pesquisador vai implementar essas ações para poder chegar aí a um resultado, a uma conclusão acerca do fenômeno de interesse. Então, ratificando, a pesquisa qualitativa ela costuma ser direcionada ao longo de seu desenvolvimento, ou seja, né, durante a realização da pesquisa qualitativa, o pesquisador vai definir aí como essa pesquisa vai ser desenvolvida, se ele vai ter a necessidade de retornar ou não ao campo de pesquisa, se ele vai precisar lançar mão de outras técnicas de coleta de análise dos dados. Então, na pesquisa qualitativa, tem-se essa flexibilidade em relação à condução do processo. Então, por isso que ela pode ser direcionada e redirecionada ao longo de seu desenvolvimento. Além disso, não busca enumerar ou medir eventos, diferente da pesquisa quantitativa, né? Aqui na pesquisa qualitativa, a busca é interpretar os significados, né, os contextos que os sujeitos estão imersos para entender melhor aquele contexto e aquelas situações vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa. E geralmente não emprega instrumental estatístico para análise dos dados. Então, diferente da pesquisa quantitativa, que vai realizar a sua análise dos dados basicamente a partir de métodos estatísticos, na pesquisa qualitativa não. Pode-se apresentar aí um perfil somente, né, descritivo dos sujeitos da pesquisa, mas a análise ela vai ser interpretativa, a partir de algumas técnicas de interpretação dos dados, para a gente então chegar aí a uma conclusão em relação àquele fenômeno.
algumas limitações e dificuldades da pesquisa qualitativa. Então, a tarefa de coletar e analisar os dados é extremamente trabalhosa e tradicionalmente individual. Ou seja, trata-se de uma pesquisa extensa que vai demandar muito do pesquisador, tanto nessa parte de imersão do pesquisador no campo de pesquisa, na apuração do seu olhar para entender os fenômenos que estão acontecendo e conseguir se aprofundar em relação a ele, na transcrição dos dados, a partir das entrevistas é preciso transcrever esses dados, isso dá um trabalho, e a partir desses dados, dessas falas e entrevistas, conseguir fazer as categorizações, conseguir fazer as análises interpretativas para conseguir chegar a uma determinada conclusão em relação ao fenômeno. Isso demanda muito do pesquisador e precisa de muita maturidade, leitura e experiência para conduzir de forma aprofundada e coerente uma pesquisa qualitativa. Tem-se também o problema na possibilidade da existência de vieses de interpretação, ou seja, o pesquisador ele precisa tomar muito cuidado para não deixar que opiniões particulares façam aí um viés de interpretação em relação ao fenômeno que está sendo estudado. Ele precisa trazer sim as suas experiências, trazer sim a sua interpretação, mas ele não pode cambiar isso para um lado pessoal, para um juízo de valor particular. Ele precisa fazer interpretação em cima dos fenômenos e dos fatos que são apresentados nos seus dados, nas suas observações. Então, é difícil essa linha tênue aí entre interpretação de juízo de valor e da interpretação em relação aos fenômenos. Então, o pesquisador ele precisa estar muito atento para não cometer um viés de interpretação ao realizar uma pesquisa qualitativa. Outra limitação também é a garantia da confiabilidade e validação dos resultados dos estudos qualitativos. Ou seja, aquela parte que eu disse que é preciso que o pesquisador valide, a sua interpretação com os sujeitos de pesquisa é muito importante para poder validar aqueles resultados, para a gente ter certeza de que as interpretações não foram desviadas. Então, a gente precisa voltar com esses dados para os sujeitos de pesquisa para que eles leiam o que foi interpretado, para que eles ratifiquem e validem aquela interpretação e análise do pesquisador. Dessa forma, existem alguns critérios que o pesquisador que vai desenvolver uma abordagem qualitativa precisa desenvolver para melhorar aí a credibilidade e a validação das interpretações que ele vai desenvolver acerca do fenômeno de interesse. Então, ele precisa aí conferir a credibilidade do material investigado, ou seja, fazer a conferência desse material com os sujeitos da pesquisa, zelar pela fidelidade no processo de transcrição que antecede a análise, ou seja, procurar descrever as falas, da forma como o sujeito realmente proferiu, sem fazer nenhum desvio de interpretação dessas falas, considerar os elementos que compõem o contexto, ou seja, além das falas, a observação é importante para poder conseguir enxergar os outros contextos que podem interferir aí na fala desses sujeitos, nas experiências desses sujeitos, quais os contextos que podem interferir nesse processo de investigação, assegurar a possibilidade de confirmar posteriormente os dados pesquisados. Então, aquilo que eu já falei, importante aí validar com os próprios sujeitos da pesquisa e as interpretações e extrapolações realizadas pelo pesquisador, pelo investigador. Então, essas foram as referências utilizadas. Vou deixar essas referências para vocês no AVA. Conforme vocês podem observar no cronograma, para essa atividade a gente não vai ter agora uma atividade avaliativa. Ela vai ser junto com a próxima aula. Então, na próxima quinta-feira, na próxima aula, quando eu for trabalhar com vocês os tipos de pesquisa qualitativa, eu vou deixar a atividade avaliativa do conteúdo, para o conteúdo dessas duas aulas.
Era isso que a gente tinha para conversar, é mais mesmo uma aproximação com a pesquisa qualitativa, para que vocês consigam aí observar algumas características que são inerentes à abordagem qualitativa. Um abraço a todos, até mais.